Direto da redação. Virtualmente no estúdio, eu vou dar um bom dia aqui ao membro do Comitê de Bacias, José Armando Barreto. José Armando, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que o assistem. E muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Zé Armando, eu que agradeço. 2 dias seguidos nós tratamos aqui, Zé Armando, de um tema chamado Baixo Paraíba, aquela reserva que tem naquela região ali, uma reserva, uma preservação de vida, de biodiversidade, e que está ameaçada diante de um projeto de lei que foi aprovado na Alerj. Os ambientalistas lá do Bahia Viva, Sérgio Ricardo, alertou aqui. O Ministério Público Federal ontem entrou com uma ação em relação a isso, para tentativa de reverter. E nós temos um Rio Paraíba muito degradado em toda a sua extensão, e você, como ambientalista, como membro do Comitê de Bacia, acompanha muito bem isso, entende muito bem dessa questão envolvendo manejo de água e o Rio Paraíba do Sul. Zé Armando, o que é fato e o que é boato? O que de fato ameaça o Rio Paraíba, além dessa iniciativa da Alerj, se é que ela ameaça? Porque fala-se também em transposição de Rio Paraíba do Sul. Essas questões, elas são preocupantes ou podemos relaxar? Olha, toda intervenção antrópica do ser humano nos meios disso são preocupantes, né? Especificamente no caso da Revis lá, que é o retiro lá no Médio Paraíba, que é um ambiente de proteção da vida silvestre do Rio Paraíba, é muito preocupante, porque era um órgão voltado à proteção total de várias espécies, inclusive em extinção. Com essa modificação na lei, transformando em APA, que dá mais possibilidades de intervenções, de você, inclusive, acumular escória, resíduo de grandes usinas, de grandes siderurgias na margem do Paraíba, que já acontece, o que é preocupante. A modificação da lei dá mais possibilidades de você atuar dentro dessa área, entendeu? Que era realmente uma área espetacular. Nós tivemos recentemente em Vassouras, no encontro de comitês de bacias, e o Ricardo, que é o biólogo responsável pela Revis lá, ele foi bem claro em sua preocupação e no que poderia acontecer após a implementação da lei, né, a aprovação da lei e a implementação de uma APA no lugar de um retiro de vida selvagem. Tem espécies lá, no caso bem pontual do surubim do Paraíba, que é uma espécie que vem sendo resgatada depois de sua quase extinção aqui pelo projeto Piabanha do professor Guilherme, que tem lá na região e está sendo protegida por enquanto, né? Não se sabe quando abrir o espaço para empreendimentos possíveis numa APA o que vai acontecer. Essa é a grande preocupação. O professor biólogo, o Ricardo, se mostrou muito preocupado e apresentou para quase 1.000 pessoas essa preocupação. 1.000 entes envolvidos na gestão hídrica. Inclusive o INEA se colocou contrário também a essa lei, né? Mas foi uma decisão final da Alerj, né? Final de mandato de muitos ali. A gente fica preocupado que não sabe quais os interesses que movem essas aprovações, né? Mas o governador ainda pode vetar, né? Vamos aguardar aí os próximos passos. Tomara que o governador também não esteja envolvido em outros interesses que não sejam a proteção plena daquela região e de todo o Paraíba, né? Que protegeu lá em cima o Paraíba, o alto, o médio, vai proteger também a nós aqui no Baixo Paraíba do Sul. O Armando, e essa conversa que se tem aí de transposição do Rio Paraíba do Sul? O Rio Paraíba hoje ele é responsável pelo abastecimento de 11 milhões de pessoas. É o principal manancial de água de onde se extrai, de onde se capta água para abastecer cidades. Eu gostaria de saber se essa questão de transposição do Rio de Janeiro, do Rio Paraíba do Sul, se isso é uma ameaça ou se é uma iniciativa que não vai causar grande impacto. Olha, o Rio Paraíba ele abastece a metrópole. A transposição lá em Santa Cecília de 120 metros cúbicos por segundo, desculpa, ela abastece a metrópole.
O grande problema não é o abastecimento em si, é que é uma água que serve, além de abastecimento humano, que é a premissa, a primeira obrigação de um veio hídrico, do manancial, ela também empurra a língua salina no canal lá que vai para Sepetiba, para o mar, para poder as indústrias que estão lá captarem água doce, né? É complicado. A maior consequência dessa captação que já existe é a redução no fluxo do Rio Paraíba, que ocasionou o fechamento da Barra de Atafona, aquela barra tradicional. Ocasionou essa redução de fluxo, a extinção de uma população que era a população de convivência ali. O Pontal ele vem sendo destruído no correr dos anos, cada vez mais se aumenta essa adução, essa transposição. O Rio Paraíba aqui no Baixo, principalmente, sofre cada vez mais, embora a gente tenha aí uma contribuição do Paraibuna, do Preto Paraibuna, aquela contribuição toda, aqui do que vem de Pádua também, mas a preocupação é grande. Em relação a uma nova transposição, se fala em retirar mais 50 metros cúbicos por segundo do Rio Paraíba do Sul para abastecer ali o entorno da metrópole, que é Niterói e São Gonçalo. Você imagina, 120 metros cúbicos retirados já causam esse absurdo que é o fechamento de uma barra de um rio importantíssimo como é o Rio Paraíba do Sul. Você chega lá em Atafona, você não consegue mais sair para o mar, para o pescador, porque a barra da Atafona está fechada. Você imagina se retiram mais 50 metros cúbicos, o que vai acontecer com a gente aqui no Baixo Paraíba? É muito preocupante realmente, além do abastecimento abaixo de toda essa nova adução, que seria ali na região da represa da Anta, além da preocupação com a falta d'água aqui embaixo, né? A gente já tem no inverno um Rio Paraíba com 4 metros, 4 e pouquinho de nível. Você imagina o Paraíba reduzido, você imagina a água do Paraíba, vou citar aqui o nome, que ela faz a captação no Rio do Paraíba sem a água para captar e abastecer a população de Campos dos Goitacazes. Vamos começar olhando pelo nosso umbigo. A consequência primeira seria essa aí, você vai retirar 170 metros cúbicos por segundo do rio, que tem um fluxo super reduzido, principalmente na época do inverno, na época de seca, de poucas chuvas, baixa pluviometria. Então é muito complicado. Então a gente tem que ter uma frente muito forte. O comitê vem se posicionando nesse sentido. Eu, pessoalmente, com essa minha veia ambientalista que todo mundo sabe, que a gente trabalha, tem ações bastante importantes aí, programas funcionando aí na proteção do meio ambiente do Rio Paraíba do Sul. A gente fica muito preocupado com o que pode acontecer. Existem alternativas, existem soluções que não a transposição. Agora, cabe à inteligência do homem atuar nessas soluções, né? O maior armazenamento, a maior reservação é uma dessas soluções. Investir em reservação, em açudes maiores, em represas maiores, lá no Alto Paraíba, para abastecer Niterói e São Gonçalo, como eles querem. O Armando, eu estou aqui já no finalzinho do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, que eu estou sendo provocado aqui por moradores de Macaé. Eles perguntam aqui até quando é verdade essa história de que as usinas termoelétricas que estão sendo construídas em Macaé vai exigir uma grande quantidade de água e que poderá comprometer ainda mais a situação de abastecimento ali em Macaé, que já enfrenta alguns bairros de escassez de água. E isso é muito complexo, né? Eu tenho mais quantos minutos só para saber o tamanho que eu posso falar aqui? Você tem poucos minutos, você tem 2 minutos. Então vamos lá. Lá no alto, em Trajano de Moraes, existe uma represa chamada Tapera. Essa represa, ela é abastecida pelo Rio Macabu. A nascente chega até a represa e depois da represa ele não continua, o Rio Macabu não continua. Essa água ela é desviada para uma PCH, uma pequena central hidrelétrica ali em Macaé, e depois segue pelo Rio São Pedro para o Rio Macaé, abastecendo o Rio Macaé e alimentando, permitindo a adução dessas termoelétricas que querem se instalar. Essa discussão vem acontecendo já há algum tempo, porque essa transposição que já existe do Rio Macabu, ela retira totalmente a água do leito do Macabu. Ela chega ali no Trajano, na represa, ela desvia para Macaé. Você imagina se aumenta a capacidade
se aumenta a capacidade a oferta de água para o Rio São Pedro, para Macaé, o que vai acontecer com o Rio Macabu? Ele já está com uma situação de muita dificuldade, principalmente nas épocas de poucas chuvas. O Macabu, ele abastece a Lagoa Feia, que é o manancial, é um dos que abastece, Macabu Ururaí. É o manancial que faz o abastecimento humano da população total de Quissamã, que faz o abastecimento humano daqui de Ponta Grossa dos Fidalgos, em Campos. Então, como é que você faz uma intervenção maior, faz uma retirada maior do rio Macaé para alimentar termoelétricas e deixa que toda essa população aqui abaixo seja sacrificada? É uma discussão grande que vem acontecendo, o comitê participa, eu tenho participado dela, entendeu? Junto aos demais membros da diretoria, mas que realmente preocupa também. É muito preocupante o que vem sendo feito nos nossos rios hídricos. O homem intervém, ele ocupa, ele avança sobre as lagoas, ele avança sobre a captação nos rios, sem nenhuma preocupação com o futuro. No momento em que o mundo se preocupa com o futuro, né, com a redução da proteção das florestas, com a redução da água, com a seca iminente, com a sede iminente que pode acontecer. Tudo é muito preocupante. Qualquer intervenção, ainda mais intervenção de muitos anos, que precisam ser corrigidas e não ampliadas, como é o caso da intervenção no rio Macabu, que impede que o fluxo normal dele continue além da Tapera, da represa da Tapera, lá em Sodrelândia, Trajano de Moraes. Trajano de Moraes e Sodrelândia não tem nada de culpa nisso aí. Essa represa tem mais de 50 anos, entendeu? E sempre abasteceu essa PCH e abasteceu Macaé. E pode começar a se preocupar, Macaé, porque pouca água nós temos pela frente aí. Perfeito. Meu caro Armando Barreto, nós vamos voltar para conversar, desdobrar essa situação de Macaé, da escassez, da ameaça de escassez futura de água, porque você tocou num ponto aqui, você cita que isso vai afetar não é só Macaé, mas outras cidades. Mas eu quero agradecer a sua participação no programa aqui de hoje, porque hoje nós vamos entrar em recesso aqui, a gente volta depois, em janeiro, com o programa, e você já está intimado a voltar aqui no programa para a gente desdobrar essa conversa, tá bom? Perfeito, parabéns, Roberto, pelo tamanho de audiência que você alcançou em todas as mídias, em todos os canais de comunicação. Obrigado pela oportunidade. É muito importante que a gente discuta, que a gente fale sobre o futuro e a sustentabilidade, a manutenção dos nossos mananciais, o cuidado dos nossos rios, o cuidado do nosso Paraíba do Sul, nosso Macabu, nosso Ururaí. Ela precisa acontecer agora, entendeu? E você está dando um espaço importante para essa discussão e um espaço importante para o Zé Armando Barreto aqui, que tem essa preocupação de cuidado, de sustentabilidade e de estar forte lá no futuro e sobreviver da água que a gente vai nos restar, né? A verdade é essa. Muito obrigado, Armando. Feliz Natal para você. Para todos. Feliz Natal, um ano novo maravilhoso aí, que a gente consiga colocar todas as nossas dificuldades abaixo das nossas soluções. Muito obrigado. Tem a participação do José Armando Barreto, que é membro do Comitê de Bacias. E nós vamos voltar a esse papo aqui, porque esse alerta ele é de uma importância vital para o que está por vir. Ou melhor, para enfrentar, para eu tentar evitar o que está por vir. Escassez de água,